Olá, bem-vindo, bem-vinda ao programa Claramente dessa semana. Quero agradecer a todos que assistem esse programa. Tenho recebido vários comentários positivos de vocês e fico contente que as ideias que compartilho aqui estejam sendo úteis para você mesmo em particular ou em sua ajuda para outras pessoas. No programa de hoje, volto ao assunto sobre casamento, sobre vida matrimonial. O que fazer se você é mal amado, mal amada no seu relacionamento conjugal? Vou comentar sobre você, mulher, e sobre você, homem, que está sofrendo pela sensação de desamor com o seu companheiro, com a sua companheira de vida. No programa de hoje, meu colega psiquiatra e escritor, Dr. Augusto Cury, fará um rápido, mas importante comentário sobre o assunto do casamento num vídeo gravado especialmente para o programa Claramente. Eu agradeço de coração a senhora Suleima, esposa do Dr. Cury, que gentilmente viabilizou o vídeo que você verá daqui a pouco. Fique aí que você vai ver. E agradeço, claro, ao meu colega, Dr. Augusto Cury, que tomou um pouco do seu tempo tão cheio de atividades para ajudar você através do programa Claramente. Parece não existir casamento em que a culpa dos problemas conjugais seja de um só. Se esposo e esposa se casaram por amor, deve ter existido manifestações de afeto antes e logo após o casamento, pelo menos. Que fazer se você se sente mal amada, mal amado no casamento, porque as coisas mudaram e as manifestações de afeto não são como antes? Primeiro, eu quero me dirigir às mulheres casadas, porque são as que primeiro, mais que os homens casados, procuram ajuda para conflitos familiares e porque, em média, são mais sensíveis afetivamente. Parabéns, portanto, a você, mulher, que toma a iniciativa de procurar ajuda. Muitos problemas na família são melhorados ou resolvidos porque a mulher que ama o marido e os filhos tomam uma atitude. Parabéns, então. Vamos analisar essa questão de ser mal amado ou mal amada e o que fazer. Em seguida, eu vou me dirigir aos homens que também se sentem mal amados pela esposa e como fazer, como lidar com isso. O problema de grande parte dos homens que se casam é não manter o mesmo tipo de atenção afetiva que davam para a esposa antes de casar, o que não significa que eles não a amam mais. Eu vou repetir em outras palavras essa frase. Se seu marido não mais manifesta as mesmas maneiras carinhosas que tinha no namoro e noivado, isso não significa que ele não a ama mais. Pode significar algumas coisas. Primeiro, pode significar que ele tem uma tendência costumeira, e é uma tendência costumeira do homem manifestar amor que é diferente da mulher. Segundo, significa que alguns indivíduos realmente existe uma dificuldade pessoal de verbalizar o afeto, de falar do afeto. E terceiro, significa que talvez esse marido precise mesmo se esforçar para voltar a manifestar carinho e atenção, não tendo que ser exatamente igual como antes, mas bem melhor do que está acontecendo hoje. Verbalizar afeto significa falar do afeto, falar do carinho, expressar carinho, valorização, apreciação, elogios, tudo isso usando palavras. Muitos maridos deixam de agir assim como faziam no namoro e noivado por talvez não entenderem a importância disso para o bem-estar emocional da mulher com quem se está casado. Mas é muito importante que a esposa pense, que reflita consigo mesma que a mudança na maneira do marido manifestar afeto não significa que o amor dele por ela acabou. Não é raro um homem com dificuldade de expressar afeto pela palavra e até por gestos se casar com uma mulher com necessidade de atenção e afeto acima da média. Então você pode imaginar, quem tem dificuldade de expressar carinho se casa com alguém com muita necessidade de carinho. Como é que isso vai dar certo, não é mesmo? Bom, isso não acontece sem propósito. Pense numa coisa, você não escolheu por acaso a pessoa com quem você se casou. Eu não vou entrar nessa questão especificamente agora, mas por hora vamos pensar que homens casados precisam aprender a restaurar a capacidade de manifestar afeto que satisfaça necessidades válidas da esposa.
O problema de um bom número de mulheres que se casam é que elas têm dificuldade de desligarem-se até certo ponto da necessidade de atenção e voltar-se para outras coisas na vida. O que acaba acontecendo é que elas ficam nervosas ou entristecidas, geralmente cobram a atenção do esposo, algumas atacam o marido com palavras rudes ou reações histéricas, outras ficam ciumentas, ranzinzas e outras podem sofrer caladas porque não são amadas do jeito que queriam. E essas atitudes delas geralmente afastam o marido, não ajudam a melhorar. É verdade que reações assim de uma esposa não é algo que ocorre logo no início do casamento. Depende da mulher e depende do marido. Normalmente, para se chegar ao ponto da mulher ter essas reações, o marido deve ter falhado bastante por não verbalizar afeto durante um bom tempo de relacionamento antes da esposa iniciar as queixas. Mas, em alguns casos, as queixas por atenção ocorrem muito precocemente, mesmo em relacionamentos em que o companheiro é afetivo. Se isso tem que ver com você, mulher, talvez você seja muito carente, tendo trazido essa carência para dentro do relacionamento por problemas do seu passado, coisa que seu marido não tem nada a ver com isso. Existem maneiras construtivas e destrutivas de tocar no assunto sobre necessidade de afeto, de atenção dentro do casamento. Uma pergunta para você pensar é a seguinte: como você reage quando seu marido não transmite carinho, atenção como você quer? Você logo briga? Ou será que se anula, não falando nada, engole tudo? Será que se torna ranzinza? Ou então se isola, chora pelos cantos ou por dentro de si mesma numa solidão dolorida? Será que você é aquele tipo de mulher que não toca no assunto e espera uma eternidade para ver se ele desperta? Ou levanta o assunto na hora errada? Hora errada pode ser quando seu marido chega em casa cansado do trabalho ou quando ele quer assistir algo na TV que ele esperava já vários dias para assistir. Além do erro de querer falar de seu relacionamento conjugal em hora inadequada, outro erro é falar da maneira errada. Isso significa atacar a pessoa ao invés de atacar o problema. Deixe-me dar um exemplo da maneira melhor e da maneira pior de você falar. Vamos supor que você sinta falta de diálogo com seu companheiro e que tocar nesse assunto para ver se conserta o problema, você quer fazer isso. Então, nesse exemplo, o problema é: você sente falta de diálogo no casamento. Esse é o foco. A maneira errada de falar sobre a sua necessidade, esta necessidade, pode ser você se dirigir a ele e dizer: você só conversa com os outros, você não fala comigo, você só fala com seus parentes e seus amigos, você. Pode ser um exagero seu dizer que ele não conversa com você e só com os outros, mas pode ser uma verdade também, concordo. Pare um pouquinho, analise e se pergunte: exagero ou não? Você está exagerando ou não está exagerando ao falar de uma verdade assim, atacando a pessoa? E o resultado, se você está fazendo isso, provavelmente vai ser: primeiro, ele vai contra-atacar e fazer queixas contra você. Segundo, ele vai ficar calado, não fala nada. Ou terceiro, ele pode negar e fugir do assunto. Quarto, ou ele se irrita por reação ao fato de você ter atacado a pessoa dele e não o problema. Uma maneira melhor e produtiva de abordar o assunto pode ser você dizer assim, algo tipo assim, diante da falta de diálogo no relacionamento matrimonial. Você sente essa falta, então a maneira melhor de falar sobre isso é: eu tenho me sentido muito sozinha, eu sinto falta de conversarmos mais. Seria tão bom se a gente conversasse entre nós dois no dia a dia. Quando você fica em casa e não fala nada comigo, sabe como é que eu me sinto? Aí você explica, né? Você descreve como que você se sente. Falando dessa forma, sem ficar atacando o seu marido, provavelmente ele vai ouvir suas palavras, ele vai pensar e poderá mudar, porque você foi gentil na sua queixa e falou com educação sem atacar a pessoa dele. Olha que texto educativo sobre esse assunto, que diz assim: a mansidão de Cristo manifestada no lar tornará felizes os membros da família. Ela não provoca disputas, não dá respostas iradas, mas acalma o temperamento irritado.
e difunde uma suavidade que se faz sentir por todos os que se acham dentro do aprazível ambiente. Muito lindo esse texto, né? Se você não recebe amor como deseja, se fica nervosa e briga com seu companheiro, o truque em geral é briga, é afastamento, ou ambos. Vai depender do tipo de temperamento do seu companheiro, é verdade. Se ele for mais para colérico, vai brigar também. Se for mais de tendência melancólica, vai se fechar e se afastar, e você vai ficar ou continuar sozinha. Então, discussões infrutíferas podem se repetir frequentemente e, dependendo de certas situações, existe o risco de você, esposa, ser atraída por uma solução, entre aspas, destrutiva, que é se envolver com um homem galanteador, atencioso, que deve também ter os problemas com a mulher dele. Se você está frustrada com seu marido, que não manifesta afeto por você e está sendo tentada a ter um caso com outro homem, não será ético, construtivo, leal, maduro da sua parte dar um checkmate nesse marido, dizendo que o casamento não pode continuar desse jeito ao invés de desistir e trair? A dor de uma traição conjugal é imensa para o homem e para a mulher e de difícil cura. Pode sangrar por muito tempo. E restaurar a confiança novamente é bem difícil. É um estrago dos mais complicados na relação humana. É verdade também que a dor de não se sentir amada é ruim. Eu concordo, é muito difícil conviver com ela. Mas existem analgésicos éticos para dores que não ferem e não destroem, mas ainda sem efeitos colaterais complicados que promovem forças para resolver o assunto. As fontes de ética de resolução impedem a tentativa de mascarar problemas no seu casamento, como através de uma paixão proibida e desleal, a qual anestesia a mente e viola o compromisso de fidelidade que, como adultos, decidiram ter ao casar. Um analgésico ou remédio saudável para a dor pode ser, inicialmente, desconcentrar-se do marido por um tempo e canalizar suas energias para algo ligado ao progresso da sua vida pessoal. O casamento é uma das coisas da sua vida pessoal, mas existe também o trabalho, o estudo, a vida com seus filhos, contato com parentes e amigos éticos e de boa moral, o desenvolvimento da sua espiritualidade, um lazer, a prática de um hobby. Então, inicialmente, você pode se dedicar a uma dessas áreas de sua vida pessoal até que o tempo e alguma atitude saudável possa encontrar a cura da dor de ser mal amada. Isso pode aliviar a concentração no problema conjugal. Não para fugir dele ou fingir que ele não existe. Então, quando você, mulher, se voltar para outras coisas em sua vida e se sentir feliz com isso, seu marido sentirá que não há pressão sobre ele da sua parte e, havendo amor, ele poderá se aproximar. Fica aqui, a gente volta aí no segundo bloco, trazendo mais informações sobre esse assunto. Aguardo você, já voltamos.